Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paes e comigo, o primeiro Fiat Insider, você fica por dentro da Fiat semana sim, semana não. Já são 5 anos levando novidades, análises, segredos, a cultura do carro italiano, tudo de Fiat e também das marcas reunidas em seu entorno na Stellantis. No episódio de hoje, eu selecionei as 5 melhores perguntas que vocês deixaram no Instagram para responder em apenas 5 minutos. Entre os temas estão a suposta vergonha da Fiat pela sua história no Brasil, o futuro da plataforma MLA de Pulse e Fastback e a perigosa ligação da nova linha da marca com os carros da Citroën. Vamos lá? Neste episódio eu trago de volta aquele formato do episódio 89, que tem uma maior interação com vocês. Eu gostei bastante de fazer, acho que vocês também gostaram de participar. Então, só explicando rapidamente para quem não ouviu aquele episódio, né? A partir das perguntas que vocês enviaram na caixinha que eu abri lá no Instagram, com tema livre, eu selecionei as 5 melhores perguntas, trouxe para responder para cá. Mas eu só posso responder cada uma delas em 5 minutos. Da última vez eu falhei na maior parte dessas respostas, vamos ver se agora eu consigo. Mais uma vez, então vocês mandaram perguntas muito boas, eu fiquei bem feliz com o que eu recebi. Infelizmente tive que selecionar só 5, né, para responder aqui, mas eu confesso que eu fiquei bem em dúvida ali no processo da seleção, porque vocês, como sempre, mandaram bem demais, né? Então, muito obrigado a todo mundo que participou. E se vocês continuarem gostando aí desse formato, eu vou fazer mais vezes nos próximos episódios. Lembrando que a gente começa de trás para frente. Das 5 perguntas que eu selecionei, né? Da menos interessante, mas como eu disse, todas são muito interessantes, até a que eu acho que é a mais interessante, a pergunta melhor, a mais desafiadora, que fica lá pro final do episódio. Então, em 5º lugar, a pergunta que eu selecionei foi a do Rani. Esse é o nome que tá lá no Instagram, né? Ele disse assim: a base MLA do Pulse e do Fastback será descartada em breve ou reaproveitada? Essa pergunta é interessante porque eu vejo muita gente criticando essa plataforma sem saber direito quais são as origens reais dela, né? Quando na verdade ela não deixa de ter as suas qualidades, também tem os seus defeitos, claro, né? Como tudo, mas não é essa coisa tão horrível que eu vejo muita gente declarando por aí, tá? A base MLA é, na verdade, uma evolução da MP do Argo e do Cronos, e a MP, por sua vez, é uma evolução da plataforma do Punto brasileiro. A plataforma do Punto brasileiro era uma versão adaptada da plataforma Small, que foi usada, né, pelo modelo na Europa. E essa plataforma Small depois também teve uma outra linha evolutiva que resultou na Small Wide que a gente vê nos carros que são feitos hoje em Pernambuco, né? Então, Toro, Renegade, né? 500X, que não foi feito em Pernambuco, mas usa essa mesma plataforma, que foi feita principalmente para atender esses carros que também teriam vendas nos Estados Unidos, por isso é Wide, né? O primeiro deles foi o 500L. E depois disso, e antes disso, na verdade, né, porque o Punto brasileiro veio antes disso, a gente tem essa outra derivação brasileira que combina elementos da plataforma que a gente já tinha aqui no Brasil, a plataforma do Palio, com o intuito de deixar essa plataforma mais robusta para o nosso mercado. Então, sim, ela foi recebendo remendos ao longo do tempo, mas, como eu disse, não quer dizer que ela não tenha as suas qualidades, né? O aproveitamento de espaço, por exemplo, eu considero muito bom dessa plataforma. E, considerando a idade dela, né, ela recebeu avanços que a deixam bastante em dia com algumas tecnologias que a gente vê hoje em dia em plataformas muito mais modernas, né? Ela pode ser até combinada com sistemas híbridos de propulsão. Obviamente não sistemas muito avançados, mas tem ali o híbrido leve, né, de 12, de 48 volts, a Stellantis diz que essa plataforma poderia receber. Mas respondendo a pergunta,
não tem nenhum indício de que a Fiat vai reaproveitar essa plataforma em novos projetos. E não é porque ela é ruim, longe disso, como eu acabei de dizer, ela tem as suas qualidades, tem os seus defeitos também. O Pulse e o Fastback mostram que dá para fazer um produto competitivo com ela, mas a MLA já dá sinais de cansaço, né? Ela foi uma solução improvisada na época da FCA, quando a Fiat não tinha dinheiro para desenvolver uma plataforma para os seus carros compactos do zero, ainda mais pensando que ela seria usada em produtos locais, né, aqui na América Latina, e não produtos globais, porque não fazia sentido para a Fiat na Europa. Com a Stellantis, esse cenário muda completamente, né? Então agora a marca tem acesso a plataformas que são mais modernas e que podem ser usadas em diferentes mercados, com muito mais sinergia entre os carros do grupo, né? Então, não só da marca Fiat, mas também com outras marcas, né? Peugeot, Citroën, Lancia. Então, isso que torna tudo mais interessante, e também são plataformas que permitem a eletrificação total, ou seja, fazer versões totalmente elétricas dos carros, que é uma coisa que a MLA teria dificuldade de oferecer, né? Ela aceita a hibridização, mas ela não é compatível com um carro 100% elétrico. Então, sendo bem direto, não faria sentido seguir com a MLA. Ela não conversa com o futuro da Stellantis, ela não tem escalabilidade e ela exigiria muita adaptação para continuar viva pensando em longo prazo. Mas a MLA cumpriu o seu papel, agora ela tende a morrer junto com o ciclo do Pulse e do Fastback atuais, sem ir para outros modelos. A segunda pergunta é do Pedro Estevão. Ele disse assim: qual foi o melhor Fiat que você já teve e se sente ou vai sentir saudades? Essa pergunta me pegou, hein? Porque, olha, alguns anos atrás eu responderia sem pensar duas vezes, que é o Palio Sporting. Mas hoje eu já fico um pouco na dúvida entre ele e o Pulse que eu tenho atualmente. Bem, começando pelo Palio Sporting, né? Esse carro, ele abriu uma chavinha dentro de mim, porque ele me mostrou que o carro podia ser mais do que aquele meio de transporte, do que uma decisão racional. Eu já tinha esse viés, né? Não à toa eu gosto de carros da Fiat, né? Então, para mim, escolher um carro é algo também emocional, não só racional, mas com ele isso, né, atingiu outro patamar, né? Então o estilo, aquele interior vermelho com banco de veludo, o motor 1.6 que casava muito bem com aquele carro, né? Um carro bem compacto, leve, o câmbio manual, que eu gosto de carro manual, então era uma delícia, né? Aquela sensação de ter ali o carro na mão, de ter o controle do desempenho. Então, para mim, era um carro que traduzia muito bem o estilo, a personalidade da Fiat, e tem todo aquele peso emocional da minha história com o Palio, né? Eu cresci dentro da história do Palio. Nasci em abril de 96, no mesmo mês, no mesmo ano que o Palio foi lançado. Foi um dos carros que mais me encantou na infância, né? Quando a gente considera principalmente o Palio Weekend, né? Foi um dos carros que iniciaram a minha paixão pela Fiat. Em casa a gente teve vários Palios, derivados de Palio, né? O primeiro carro que eu dirigi foi uma Estrada. E o carro no qual eu ganhei experiência, né? Foi o primeiro carro que eu dirigi no dia a dia, foi um Palio Fire, carro que eu de fato aprendi a dirigir assim na prática. Peguei estrada pela primeira vez, dirigi sozinho pela primeira vez, fiz baliza pela primeira vez, foi o Palio Fire. Então, é uma história muito marcante, né? E depois disso, o primeiro carro que eu comprei foi um Palio, né? Primeiro um Palio Attractive, que eu ainda dividia com a minha mãe, a gente comprou junto. E depois o primeiro carro que eu comprei realmente sozinho, que foi o Palio Sporting. São muitos marcos com o Palio, né? E o Palio Sporting fechou essa história, acho que em grande estilo, né? Foi um dos carros mais marcantes para mim, sem dúvidas. Agora, o Pulse é o carro mais tecnicamente superior que eu já tive da Fiat, né? Considerando toda a tecnologia, né? Todos os avanços que ele teve, então dirigibilidade, potência, conforto, segurança, né? É um carro que tem muita tecnologia, que é algo que eu gosto bastante. Tecnologia que eu digo assim,
no dia a dia, né? Central multimídia, eu entro, já conectar com meu celular sem fio, né? Ponho ali no carregador por indução. Central multimídia funciona muito bem, tem uma tela excelente, responsiva, né? E eu valorizo essa parte da tecnologia, né? Tem os serviços conectados, eu acho isso tudo muito bacana. Sem contar que é da minha cor preferida, né? O azul, que eu sempre quis ter carro azul, nunca tinha dado certo, né? Consegui com o meu primeiro Pulse e agora consegui de novo ter o meu segundo carro azul. Então, desde que eu me encantei lá pelo azul heráldico da Weekend, sempre tive esse olhar para o carro azul, e o Pulse finalmente foi o carro que me trouxe isso. E acho que ele pega vários elementos que me apaixonavam bastante no Palio Sporting, mas oferecendo um outro nível de qualidade, de recursos, né? Mostra muito na prática essa mudança pela qual a linha da Fiat passou nesses últimos anos, uma mudança de patamar, de qualidade, de recursos, de refinamento mesmo, né? Uma grande evolução. Mesmo assim, é um carro que ainda, eu acho que conversa com o espírito raiz da Fiat. É um carro que representa a aposta em um nicho que a marca fez. É um carro que tem um estilo muito acertado, que entrega um conjunto versátil, robusto, com bom custo-benefício. Então eu acho que ele passa muito do DNA da Fiat, né? Aquele DNA da Fiat pelo qual eu me apaixonei pela marca. Eu acho que ele ainda entrega bastante disso. Para ficar perfeito, só faltou o câmbio manual com motor turbo, né? Infelizmente a gente não tem essa opção, mas ainda assim, né, é um carro que eu gosto muito de dirigir, que eu gosto muito no dia a dia, que tá sempre comigo, nunca me deixa na mão, super versátil para diferentes tipos de uso. Sobre sentir saudade, acho que assim, do Palio Sporting eu sinto muita saudade. Eu acho que é o único carro que eu tive que, de certo modo, eu ainda não superei. Eu vejo um na rua e lembro com bastante afeto, com bastante carinho do carro que eu tive. E acho que eu tenho certeza que o meu Pulse vai ocupar um lugar bem parecido com esse no futuro. Vamos então para a próxima pergunta, que foi enviada pelo Micael Carvalho. Ele perguntou o seguinte: por que a Fiat no Brasil tem um certo relaxo com a sua história no mercado? Essa pergunta é bem boa, tá? Porque de uns tempos para cá eu ando notando que essa é uma percepção muito comum entre os fãs da Fiat, é algo que eu também sinto, e então é algo assim que me pega, que me impacta, mas que eu acho que é uma coisa, é um movimento um pouco mais recente, tá? Eu acho que assim, antes, lá no passado, a Fiat demonstrava ter orgulho da sua história. Obviamente que ela, né, tem as prioridades dela, que é vender carro, né? Então, mas a gente via que ela tinha, assim, um carinho pela sua história. Era um tópico que a gente via em pauta, né? Mas que eu sinto que sim, no passado recente, concordo com o que o Mikael trouxe, parece que isso mudou. A gente vê a marca falando muito pouco da sua trajetória nas comunicações que ela faz. E para tentar entender isso, eu acho que é importante a gente voltar lá para o auge da FCA, que foi ali entre 2015 e 2018, né? A Fiat perdeu muito espaço dentro do grupo e isso afetou a relação da marca com o público brasileiro. Rolou ali uma renovação grande nos tomadores de decisão, né? A gente teve uma mudança bem grande, não só no comando da marca, mas também no comando de várias áreas do grupo. E acho que aí acontecem duas coisas ao mesmo tempo, né? A primeira delas esse novo time não tinha a mesma conexão emocional ou histórica com a marca. Porque muita gente que ajudou a construir a Fiat no Brasil ainda estava ali até então, né? E daí, nesse momento, sai dessas posições. E eu acho que essas pessoas, elas tinham orgulho da trajetória da empresa. E isso se traduzia em ações concretas da marca que comunicavam esse orgulho, ainda assim, né? De algum modo. E quando você troca as pessoas por esse novo pessoal, muitas dessas pessoas vindas de fora, isso se perde um pouco, até que meio que naturalmente, né? E essas pessoas chegaram justamente com outras experiências, né? E para agregar novos pontos de vista, para transformar
a marca. O que nos leva ao segundo motivo, que é o mercado mudou, né? Os carros baratos deram lugar aos carros de maior valor agregado. E a Fiat não tinha tanto status nesse segmento. Mais do que isso, o histórico dela nos segmentos mais elevados era de fato problemático. Não era nenhuma questão de não ter, era problemático. Totalmente oposta em relação ao que a gente via com os carros populares, no qual a Fiat nadava de braçada e tinha, sim, uma boa imagem. Então, essa nova gestão não tinha muito como se ancorar no histórico da marca para promover a transformação que ela precisava naquele momento. Então, a saída foi apostar em vender essa ideia de uma nova Fiat, né? Então, a gente teve até uma mudança de logo, né? Depois disso, deu uma esfriada, eles vieram com rebranding para resgatar um pouco da história, né? Mas quando você pega ali lançamento, por exemplo, a partir do lançamento da Toro, né, a gente começa a ver o logo da Fiat sem aquele escudo vermelho, né? É aí que começa a ser utilizado só o logo script, aos poucos, né, uma transição. E a gente vê que tem uma nova linguagem para os comerciais da marca, né? A comunicação da marca muda muito nesse período. Justamente para quê? Para tentar alcançar esse novo público. E isso é feito sem se ancorar na história da Fiat, porque, de fato, a história da Fiat para esses carros de maior valor agregado não seria exatamente uma vantagem, né? Considerando os problemas que a marca teve em segmentos mais elevados. Então, assim, eu entendo naturalmente esse movimento, porque, sim, era uma realidade, mas eu acho que ele acabou indo um pouco longe demais, tanto é que essa conexão com o público a gente vê que realmente esfriou e aí a Fiat precisou de fato fazer um rebranding, resgatar, por exemplo, o logo, né, com a Fiat Flag, né, trazer de volta um pouco dessa conexão emocional com o público, porque de fato as coisas tinham esfriado. E acho que desde então essa questão da história ficou realmente a desejar. A gente está começando a ver uma mudança nesse sentido, mas, de fato, desde esse período, né, em que as coisas começaram ali com o lançamento da Toro a mudar um pouco a cara da marca, esse ponto da história ficou em um segundo, terceiro, quarto plano. E essa impressão que dá aqui, né, que a Fiat ficou conhecida como Unipalio, né, mas ela não tem muito orgulho disso na hora de vender Fastback e Toro. Falta realmente esse reconhecimento de que uma coisa não exclui a outra. A marca sempre promoveu a evolução e a história dela ajuda a sustentar isso, no sentido de que, por exemplo, eu mesmo, né, saí de um Palio, né, acabei de contar toda essa minha história com o Palio, que foi o meu primeiro carro, para um Pulse, que hoje é um dos carros topo de linha na marca do Brasil, né, especialmente na versão que eu tenho. E isso não muda o fato de que eu amo os dois carros, né? Tanto o Palio como o Pulse são dois carros assim que eu gosto muito, né? Então as coisas mudam, a gente evolui. E a Fiat sempre foi a marca que entendeu as mudanças como algo muito positivo. Eu evoluí, a Fiat evoluiu também e é isso aí. Né? Acho que a gente não precisa ter vergonha disso. Então, eu concordo que essa visão poderia estar mais presente no discurso da Fiat para não passar essa ideia de que a marca tem vergonha do que ela já foi um dia. Mas a boa notícia é que eu vejo sinais dessa mudança, tá? Por ser um Fiat Insider, eu já conversei com pessoas, né, da marca ali e sinto que aos poucos isso volta a ser um pouco valorizado, né? Essas raízes da Fiat. O lançamento dos híbridos, por exemplo, resgatou o histórico de inovações da Fiat. Teve um comercial que teve cara de Fiat raiz mesmo, né? Resgatou aquele ar um pouco mais lúdico das propagandas mais antigas da marca, ao mesmo tempo muito provocante, né? Nos últimos dias, a Fiat fez conteúdos nas redes sociais associando o Fastback ao 147, por exemplo, que é algo que até o ano passado parecia impossível de acontecer, porque a marca só falava dos modelos atuais e nem assim de todos os modelos, né? No ano que vem, a Fiat completa 50 anos de Brasil, então eu acho que é quase impossível que eles não
não resgatem essa história, né? E a tendência é que essa mudança de comportamento fique mais evidente. As comemorações já começaram, né? A gente viu, como eu falei no episódio passado, a gente viu jornalistas indo à Europa, conhecendo a história da marca, né? A gente tá vendo que o Grupo Stellantis fez alguns eventos, por enquanto só para funcionários, com exposição de carros antigos do acervo. E com a nova linha global, que é puxada pelo Grande Panda, e tem esse visual retrofuturista, ou seja, faz uma alusão direta ao passado da Fiat, eu acho que não tem como a história da marca ficar mais em segundo plano. E é por isso que eu digo que esse relaxo, né, que foi o termo que o Mikael usou, tá cada vez mais ficando no passado e é a hora certa mesmo de deixar no passado. A Fiat vai voltar a se posicionar cada vez mais com uma marca inovadora, que gosta de novidade, que desequilibra o jogo, né, com aquela dose de pimenta que a gente tanto viu no passado da marca. E acho que é algo que combina demais com a Fiat, combina com os novos produtos que vem aí, e é a oportunidade de voltar a falar do passado com orgulho, mas sim olhando para um futuro que é muito promissor. O 3,5 está completando 5 anos e tem novidade para comemorar. Agora o arquivo de episódios, incluindo as referências citadas neste aqui, fotos e conteúdo extra ficam no site www.3email.com.br. É só acessar e encontrar tudo por lá. Outra novidade é o canal do 3,5 no WhatsApp. Fica aqui o convite para você ingressar e ser avisado sempre que eu postar um novo episódio, um post bacana nas redes sociais, além também de dicas de conteúdos sobre a Fiat que valem serviços, que não precisam ser só os meus, mas sei lá, matérias, vídeos legais. Então, não quer perder nada do mundo da Fiat? Pega aí o seu celular, digita bit.ly/canal 3,5, tudo junto por extenso, e entra no canal do 3,5. O link também está na descrição do episódio. E você já sabe, para conferir fotos, posts especiais, novidades ou só coisas aleatórias sobre os Fiat, você tem que me seguir nas redes sociais. É só procurar por @3,5podcast no Instagram e no Facebook. Eu preciso pedir que você siga o podcast no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou favorite na Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, clicando no sininho. Assim você é avisado sempre que eu postar algo novo. E agora eu vou ler alguns comentários que eu recebi sobre o episódio 96, as entrelinhas do anúncio dos novos modelos da Fiat até 2030. Lá no Spotify, o Raniel Gabriel disse o seguinte: o futuro Grande Panda no Brasil está criando um hype bem grande do que o Volkswagen Tera. Essa ideia de não revelar o nome está armando um triplex na cabeça dos jornalistas. Olha, realmente, não só dos jornalistas, né, do público também. Tá sendo criada uma grande expectativa. Eu só espero que a Fiat consiga controlar essa expectativa, viu? Mas sim, eu fiquei bem feliz com a reação das pessoas que estão conhecendo o Grande Panda, né? Que conheceram o Grande Panda com a partir desses conteúdos gerados pelos jornalistas brasileiros. E acho que a Fiat mandou super bem de ter feito essa viagem com jornalistas e ter começado já a mudar a percepção sobre o Grande Panda. O Pedro Gabriel Vasconcelos disse o seguinte: acho que na história da Fiat existem dois paralelos, a história da italiana e da brasileira. O Panda vem resgatando a história da Fiat italiana, mas para a brasileira o Panda não é um símbolo como o Uno, e por isso acredito que aqui deveria ser Grande Uno ou Uno. Faz sentido essa lógica, né? Faz muito sentido o que você está dizendo, e acho que se fosse só pelo ponto de vista da história, eu concordaria. Porque realmente o Uno é um carro que tem muito mais impacto, né? O Panda nunca foi vendido no Brasil, né? Então, de fato, esse é um ponto que você tem e que tá correto. Mas eu acho que daí quando você vai nomear um carro, né? Você tá, de algum modo, criando uma marca, né? E daí existem questões mercadológicas também nessa decisão. Então, eu acho que o meu ponto e o ponto de todo mundo que não quer que o nome seja Uno, né? E eu não tô falando que eu não quero, tá? Eu acho que o Uno é um nome, é melhor do que Argo, por exemplo, tá? Mas eu acho que precisa ser avaliada, e daí, né? Eu não trabalho na Fiat e eles que têm que avaliar isso, não sou eu.
Mas assim, existe esse ponto que é: será que as pessoas enxergam valor em um carro com nome Uno custando 100 mil reais, por exemplo? Né? Porque esse é o grande X da questão. Né? Tudo bem, o Uno o Uno legal, porque, por exemplo, eu fiz um episódio com fãs de Uno aqui, um tempo atrás, e até foi uma percepção que eles trouxeram e que eu achei bem curiosa, que eles mesmos acham que um carro custando 100 mil reais com o nome Uno não faz sentido. Então, assim, nós que somos fãs, com certeza enxergamos valor em um Uno custando 100 mil reais, porque a gente sabe do valor do Uno, a gente sabe de toda essa história, a gente gosta, tal. Então, de fato, a gente dá valor nisso. Mas talvez o público médio, não. A ideia de usar um nome novo, que é o que eu defendo, que é um nome novo, no caso, é Panda, tá? É justamente zerar essa conta, tá? Então você não tem o peso nem de Uno, nem de Argo, né? Do Uno de ser um carro de entrada, do Argo de ser um carro que tá muito ali com as vendas diretas. Então esquece tudo, começa do zero, e daí sim, vem com esse nome novo, e que não vai ter essa ideia, né? Não vai carregar nada. Obviamente que também na hora de construir a marca é um grande desafio, porque você está construindo uma marca nova do zero, né? Então, que nem eu falei, não está carregando nem o lado bom, nem o lado ruim de ser Uno ou Argo. Então, enfim, é só para dar uma dimensão do que se deve estar discutindo na Fiat em um momento desses e com a escolha desse nome novo. Mas muito obrigado ao Ranieri e ao Pedro que deixaram esses comentários lá no Spotify. Daí lá no YouTube, o Hermandinho, também sobre essa questão do nome, ele disse assim: ou o Panda se chama Panda ou Uno. Ainda prefiro Uno, de preferência com propaganda com a música Sorvete Colorê. Tenho muito receio de uma estrada na plataforma CMP. Dinamicamente deve melhorar bastante, mas tenho receio quanto à robustez. Essa viagem com jornalistas foi para pegar o feedback dos brasileiros sobre os produtos. Uma pena que a Stellantis desistiu do EDCT. Muitas coisas nesse comentário, mas muito obrigado, Irmandinho. Acho que eu concordo com você. Eu só prefiro o nome Panda em vez de Uno, né? Como eu disse agora, para não carregar nenhum histórico, seja bom ou ruim, para esse novo carro. Afinal, ele tem que fazer sucesso na casa dos 100 mil e nem todo mundo acha uma boa pagar tudo isso em um Uno. Sobre os outros pontos que você trouxe, eu acho que a Fiat ainda tem bastante a trabalhar aí nessa nova plataforma aqui no Brasil. Acho que eles podem sim transformar essa plataforma em algo bastante robusto para os outros carros, né, que precisam disso, como a estrada. E com certeza essa viagem aí vai trazer muitos insights para a Fiat e na tomada de decisões sobre essa nova linha, com certeza. O Elson Teixeira disse o seguinte: fico feliz em fazer parte deste canal, Jacó. Eu também gosto muito dos carros da Fiat. Desde o 147, que foi o meu primeiro carro Fiat. De 1983 até os dias de hoje, já se foram vários modelos Fiat. Agora, com 50 anos da Fiat no Brasil, o Panda europeu chega em breve no Brasil, com a difícil tarefa de ocupar o espaço deixado pelo Uno. Acho que o seu nome deveria ser Novo Argo, com uma identidade brasileira passando confiabilidade, que o Argo já tem. O Uno já teve sua edição de despedida com uma roupagem bem diferente do início do modelo, famoso até hoje por enfrentar todo o terreno. Elson, eu que fiquei muito feliz com o seu comentário, tá? É muito bom sempre ouvir esse tipo de comentário, de encontrar outros fãs da Fiat, e fico ainda mais feliz, né, de, por ser fã da Fiat, gostar do meu trabalho. Então, muito obrigado. Acho que você tem razão, a tarefa do Grande Panda não vai ser fácil, realmente, mas eu acho que ele tem muitos atributos para ter sucesso nesse desafio. Acho que, inclusive, a questão do nome é o mais difícil, é o ponto mais difícil dessa decisão, e não à toa tá gerando tanto debate, né? O Evandro José Nogueira disse assim:
Jacó, então, nosso futuro Fiat deve manter a mesma frente do italiano. Mudar vai prejudicar muito nas vendas. Acredito muito no sucesso se manter o mesmo design, que é super legal. Tive Uno, Palio e Punto. Compraria se fosse igual o Panda Itália. Caso contrário, mudo para um Honda ou Toyota a ser lançado. Tá vendo aí, ó? Eu concordo com você. Eu acho que o design do Panda não pode mudar. E, por fim, o Celso Fogagnoli disse assim: fala, meu nobre amigo, tudo de bom sempre pra você. Celso, do Tipeiros Amor e Dedicação. Celso, muito obrigado pelo comentário, né? A gente já se encontrou aí em eventos de Fiat, né? E fiquei muito feliz de receber aí o seu comentário. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que me escreveu. Continuem sempre mandando e eu trago aqui, respondo vocês sempre. Então valeu mesmo por essa interação. Agora a próxima pergunta é: se você pudesse escolher um Fiat para ganhar de qualquer época ou modelo, qual seria? Essa pergunta foi enviada pelo Enzo Reale. E, gente, um disclaimer aqui, tá? O Enzo é meu primo. Mas ele mandou a pergunta por livre e espontânea vontade, tá? Eu achei ela interessante, então por isso que eu tô respondendo. E, aliás, é uma pergunta difícil, tá? Foi a que eu mais demorei para chegar a alguma conclusão, para vocês terem uma ideia. Porque realmente eu achei bem legal e bem difícil de responder. E no fim eu ainda fiquei dividido entre dois, tá? Um que é mais raiz, vamos assim dizer, e outro que é mais Nutella. O raiz é o Fiat Otovu, que é o 8V dos anos 50. E foram mais ou menos 100 unidades produzidas dele. Eu vi uma delas de perto quando eu fui pra Itália no ano passado. E olha, eu nem sou tão fã assim de carro antigo, mas esse me impressionou muito, tá? Foi o único Fiat com motor V8 desenvolvido pelo Dante Giacosa, a pedido do Vittorio Valletta, para atender ao gosto do mercado norte-americano. Mas ainda assim, ele tem a sensualidade das linhas italianas. Então, é um carro lindo, é um carro raro, é um carro histórico. E por isso acabou desbancando aqui um outro clássico que eu poderia falar, mas é um clássico um pouco mais óbvio, que é o Cinquecento. O Cinquecento dos anos... do fim dos anos 50, né, de 57, que também poderia estar aqui na minha resposta. Mas, em compensação, o outro, né, o Fiat Nutella que eu escolheria, é o Cinquecento-X, porque a gente não teve ele no Brasil, mas eu já dirigi ele em viagens que eu fiz, sempre gostei muito, e acho que ele representou um salto de qualidade de construção para Fiat, misturou estilos que poderiam dar muito errado, né, o do Cinquecento com um crossover, mas que deu super certo, e é um carro que eu adoraria ter na minha garagem, que eu acho que realmente transmite muito do espírito da Fiat. E para compensar o nepotismo nessa pergunta, eu juntei duas perguntas diferentes na próxima resposta, porque eu acho que uma ajuda a responder a outra e acho que ambas são bem importantes. Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta são duas, né, como eu falei. A primeira é do Rafael Moreira e a segunda do Kleber Silva, do K-Design. O que o Rafael mandou foi: a unificação da Fiat do Brasil com a Fiat da Europa não corre o risco de tirar a boa leitura que eles têm do nosso mercado? E a do Kleber Silva foi: o que você acha da próxima geração do Fastback ser um Basalt da Fiat? Então, vamos lá, vamos por partes, né? A meu ver, eu acho que a unificação é positiva. É algo, inclusive, que eu queria, né, e comentei aqui desde lá da primeira temporada do podcast. A Fiat ficou muito tempo fazendo produto regional e, embora isso tenha funcionado, eu acho que hoje você ter uma linha completamente regional passa uma imagem errada. Parece que os carros daqui são inferiores aos de fora ou aos concorrentes que são, de fato, globais. Veja bem, eu não estou dizendo que eles são, não estou dizendo que isso é verdade, mas é uma impressão que fica no público. Não o público médio, mas o público ali que gosta mais de carro e tal. Então dá um pouco dessa impressão. Fala, esse carro aqui só existe no Brasil, né? Esse carro aqui não tem nada a ver com o da Europa, não sei o que e tal. Então isso pode pegar um pouco mal.
ter uma gama mais alinhada é bom também para resgatar o DNA italiano da Fiat. Eu gosto dos carros da Fiat, acho que ainda tem uma escola que é da Fiat, né, que carrega esse legado da Fiat, mas eu também sinto falta, sim, de ter um pouco mais dessa italianidade, porque os carros, né, que a gente vê hoje no Brasil são 100% brasileiros, ainda que carreguem essa escola da Fiat, eles são brasileiros, não são italianos. Precisa ter um equilíbrio maior, né? Nem uma coisa nem outra, nem 100% italiano, nem 100% brasileiro. Eu acho que é essa mistura que a gente quer ver. Ter essa gama unificada permite isso, permite essa troca um pouco maior. Ainda que tenha ajustes em um outro mercado, tal. Eu acho que vai trazer mais coerência também para esse discurso de que a Fiat é uma marca italiana, né? Porque de que adianta você ser uma marca italiana e não ter produtos italianos desenvolvidos na Itália, ou seja, com algum nível de italianidade, não, né? Não traz muito valor. Então, acho que esse é um ponto. Mas isso não quer dizer que a Fiat do Brasil vai necessariamente perder autonomia ou leitura de mercado. Ela tem estrutura, ela tem time, ela tem histórico para adaptar o que for preciso e para usar essa nova linha como ponto de partida e não como uma limitação, como um ponto final que ingesse as coisas. Mesmo no passado, quando a Fiat vendia carros que também eram vendidos na Europa, a Fiat do Brasil já começava a ter esse tipo de autonomia, né? Por exemplo, veja a linha Adventure. É uma coisa que nasceu totalmente aqui, que não existia lá na Europa e que a Fiat do Brasil conseguiu, foi lá e fez, né? A mesma coisa a Strada cabine dupla, né? Na verdade, começou com cabine estendida, depois teve cabine dupla, depois teve cabine dupla com 3 portas, agora cabine dupla com 4 portas. Então, assim, são coisas que nasceram do Brasil para o Brasil, por mais que você tivesse ali um maior grau de controle da matriz. Esse tipo de coisa jamais vai se perder, né? A Fiat do Brasil, como eu disse, ela tem liberdade, ela tem autonomia, ela tem insumos, ela tem, né, tudo para continuar com esse perfil. E a prova disso é o Fastback, né? A nova linha global vai substituir diretamente modelos que são brasileiros, como já declarou o CEO global da Fiat. O Argo vai dar lugar ao Grande Panda, o Pulse ao SUV tradicional, o Fastback vai ser substituído por um novo Fastback e a Strada e a Toro foram representadas em um único conceito de picape, que também já foi revelado pela marca. Essa nova linha da Fiat foi pensada justamente na sucessão dos nossos modelos, dos modelos brasileiros. Ela acaba tendo mais fit com o nosso portfólio do que com o de outros mercados. Na Europa e na Turquia, por exemplo, o tipo vai deixar de existir nas carrocerias que a gente vê hoje, né? Então, sedã, hatchback e perua médios, eles não vão existir mais. Eles vão ser, sim, substituídos, mas vai ser uma sucessão indireta pelo novo Fastback, que é o carro global. Então, assim, você vê que o nosso modelo influenciou a sucessão dos carros na Europa. Aqui no Brasil, ele vai ser um sucessor direto, mas nos outros mercados, ele vai ser um sucessor indireto, tá? Enquanto isso, por exemplo, a gente tem também 500X e 500L. Eles foram aposentados sem sucessores diretos. E o que eles vão ter de substituto vai ser o novo SUV. A continuidade desses produtos vai estar nesse novo SUV, que, mais uma vez, é um carro que encontra um sucessor direto na gama brasileira. Então, até as picapes, né, se você for ver, que são algo nosso, completamente nosso, e a Fiat já prometeu que quer levar elas para a Europa também. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, por mais que a gente tenha essa história de que são produtos globais, foram desenhados na Itália, não sei o que lá, a gente precisa considerar que esse planejamento não foi feito à margem do Brasil, né? Pelo contrário, ele está justamente ali em dia com as necessidades do nosso mercado. Pode ser que o Brasil não tenha decidido tanto em termos de visual? Pode.
Mas com certeza a influência do nosso mercado tá ali e nem poderia ser diferente, porque nós somos o maior mercado da Fiat no mundo. Então não se deixem enganar pela aparência desses novos modelos que foram desenhados na Itália, porque muito do que não se vê nesses carros pode sim ter a cara do Brasil. Não só pode, como tem, né? Toda essa parte de desenvolvimento de produto, de engenharia, de engenharia elétrica desses carros, teve um forte protagonismo brasileiro. E sobre o Fastback virar um basalt da Fiat, eu acho que essa visão é um pouco simplista e técnica demais. É um assunto delicado, do qual eu já falei aqui antes, porque a linha entre um Rebad de luxo e um carro derivado tá ficando bastante tênue nesses carros da Stellantis, né? E foi uma política do grupo para otimizar custos para ter modelos com potencial de sucesso no mercado. Eu acho que era uma visão muito particular do antigo CEO, o Carlos Tavares, e que aos poucos essa visão tende a ser flexibilizada nos futuros projetos do grupo. Mas, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, não deu tempo de essa flexibilidade chegar a esses projetos da Fiat até agora, né? Porque, enfim, muito recente, né? O Carlos Tavares saiu no fim do ano passado, então, naturalmente, os reflexos disso demoram um pouco mais para chegar. E acho que o melhor exemplo do que a gente tem de fato de concreto em relação a essa estratégia é o Grande Panda, né? Porque é um carro que a gente tem o carro da Citroën já no mercado, aliás, tanto no mercado europeu quanto no latino-americano, que são diferentes. E a gente tem o Grande Panda. Então, isso a gente pode já discutir, né? O Fastback, como eu falei, a gente ainda pode até ver algum reflexo, né, dessa flexibilização, dessa nova gestão, até o Fastback chegar ao mercado, pode acontecer. Na Europa a gente ainda não viu, no Brasil vai demorar ainda mais, né, ainda um pouco mais para chegar. Então, até que isso aconteça, pode ser que alguma coisa mude, tá? Não acho que seja algo gritante que vai acontecer, mas pode sim ter já alguma intervenção. Para responder essa pergunta, a gente precisa se ater ao que existe de concreto atualmente, que é o Grande Panda. E eu não acho que o resultado do Grande Panda seja exatamente ruim, pelo contrário. Sim, é evidente que existe um grau muito grande de sinergia entre o modelo da Fiat e a sua contraparte francesa, muito mais do que eu gostaria, né? Mas, tendo conhecido o Grande Panda pessoalmente, a sensação que fica é que a Fiat se esforçou ao máximo para imprimir a sua personalidade em cima dessa limitação, que é a limitação de vocês têm que fazer uma versão do C3. Quando você entra no carro, quando você olha o design, ele tem cara de Fiat. Por dentro, você não sente que você está em um C3, seja ele o C3 brasileiro, seja ele o C3 europeu, porque tem um cuidado maior com texturas, com cores, com peças, que é muito típico da Fiat. Sim, tem botões compartilhados? Tem, assim como Fiat e Jeep compartilham também botões, peças hoje em dia, tá? Mas não é algo que destoa. Não é algo que você diz, você olha ali e fica, nossa, isso aqui é muito aleatório, né? Isso aqui é muito Citroën e tal. É algo que, quando você olha o conjunto como um todo, fica legal, né? Fica coerente. E por fora, por mais que a carroceria tenha ali aquele mesmo shape, né? Que dá pra você ver quase um C3 ali, tem a questão de que eles seguem linhas radicalmente diferentes, né? Os Fiat são todos quadrados, os Citroëns não são. E, aliás, esse estilo até combina mais com a plataforma, né? O estilo dos carros da Fiat. O único detalhe que eu acho que realmente destoa é o retrovisor. Aí sim, acho que isso aí poderia ser melhor trabalhado, mas pra mim é uma coisa muito assim, o Carlos Tavares mandou, sabe? Pra mim, ninguém tira isso da minha cabeça. Pra mim é uma decisão diretíssima do Carlos Tavares. Não vai sim usar o mesmo retrovisor. É algo que eu enxergo muito ali da filosofia dele. Em termos de dirigibilidade, eu não dirigi o Grande Panda, mas eu já vi bastante avaliações sobre ele. E acho que mesmo usando a plataforma e o mesmo conjunto mecânico do C3, os reviews europeus apontam que tem uma diferença considerável na dinâmica entre o Grande Panda e o C3. Sendo que o Citroën puxa mais para essa linha do conforto, mas em termos assim excessivos. Enquanto o Grande Panda tem um acerto um pouco mais equilibrado, pelas avaliações que eu vi, né? É um carro que
tem sim um nível de conforto, mas que tem uma pegada um pouco mais ali na mão, tá? E por isso mais equilibrado. Alguns jornalistas chegaram a dizer, inclusive, que o Grande Panda é o carro que tem melhor dirigibilidade entre todos que usam essa plataforma. Então, assim, não vamos ser ingênuos, dizer que não existe uma perigosa ligação de proximidade entre os carros, porque ela existe. Mas, como eu disse, eu acho que dentro dessa limitação, a Fiat parece ter feito um bom trabalho para marcar o seu território ali e conseguir distanciar o Grande Panda do C3. Obviamente, em termos gerais, a gente ainda consegue ver e enxergar um carro no outro, né? E isso provavelmente vai acontecer com os próximos derivados também, mas com um grau também suficiente ali para que você encontre a personalidade da marca italiana naquele carro. E chegando ao Brasil, acho que isso deve ficar ainda mais evidente, porque aqui a mecânica vai ser de origem FCA e os Citroëns nacionais, pelo menos por enquanto, eles estão bem distantes dos carros europeus. Então isso tende a aumentar essa diferença entre os carros da Fiat e os carros da Citroën. Por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, agradeço pela companhia, por ter participado enviando as perguntas e por ter me ouvido até o final. Me manda uma mensagem ou deixa aí nos comentários qual Fiat você teria escolhido no meu lugar se você pudesse ganhar qualquer modelo da marca e por quê. Obrigado, um abraço e até a próxima ou no @3email podcast nas redes sociais.